Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Bem, então, quando a gente começa a falar sobre extraterrestre, ufologia, né, surgem muitas teorias, mas muitas teorias mesmo. E uma dessas teorias era que, vamos dizer assim, vieram aqui no Brasil alguns extraterrestres e levaram pessoas para estudar, né? Segundo algumas teorias, segundo algumas pessoas que em revista de reportagem testemunharam isso. E a gente lendo o livro de Enoque, a qual nós estamos lendo, não sei se você já leu o livro de Enoque, ainda não. É fácil, você compra na PDF, na Amazon, nesses lugares que vendem livro, vendem o livro de Enoque. Você compra, tá certo? Acompanha conosco, tá? E aqui a gente está conversando sobre a ufologia. E, segundo algumas pessoas, nos Estados Unidos foi aberta a caixa de Pandora, que fala a respeito da ufologia, a respeito de extraterrestre, de naves espaciais que perseguiram o avião, sabe? Pessoas que estavam dentro do avião e viram uma luz, né, andando para um lado para o outro. Mas isso eu não quero falar diretamente, eu quero fazer uma comparação, o livro de Enoque com esse estilo, vamos dizer assim, de teoria que é do extraterrestre. Veja bem, no livro de Enoque, existe Enoque no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Antiga Aliança, só fala quase nada do livro, quase nada de Enoque, quase nada. A não ser aquilo que a gente já conhece, né? A quantidade de anos que ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Mas aqui no livro de Enoque, ele entra em detalhes, certo? E um desses detalhes fala que os sentinelas, a qual Deus tinha colocado aqui na terra, levou Enoque para o céu, se é que podemos chamar de céu, mas sim como se fosse outro planeta, né? Pastor, me diga uma coisa, esse livro Enoque, ele é confiável? Bem, eu digo sempre que tudo é confiável quando se consegue provar. A Bíblia é confiável? É. A arqueologia prova que a Bíblia ela é autêntica, aquilo que ela prega, aquilo que ela fala. Mas o livro de Enoque, irmãos, os judeus, os israelitas, os povos de Israel, eles acreditam, né? Como tem o Talmud, como tem o livro de Jubileu, a qual eu já fiz comentário a respeito dele, tem aí vídeo falando sobre ele. O livro de Jesser também tem vídeo falando sobre o livro de Jasser. Jasser é um livro que é comentado, falado na Bíblia, né? Em Josué, no livro de Josué, fala em Samuel. Então, veja bem, o livro de Enoque, ele não é muito, vamos dizer assim, levado a essa teoria de que ele é um livro inspirado por Deus, mas os judeus têm ele como um livro e usam esse livro. Um dos pontos a qual nós vamos ver agora aqui, diz assim, Enoque diz que aqui no livro que ele passou algum tempo com as sentinelas, tá? Então, eles levaram Enoque a um lugar em que era como um fogo. Então, Enoque descreve esse lugar como um lugar de fogo ardente. Quando queriam, eles se faziam parecer como homens. Quem? Os sentinelas. E a gente percebe, irmãos, que todas as pessoas que viram, se é que viram, falam sobre o extraterrestre como um ser desfigurado, muitas vezes com olho grande, cabeça pequena, corpo enorme, a cabeça
pequena, sem cabelo, muitas vezes sem orelhas, né? Sem nariz. Então, isso é algumas características que aqui as pessoas falam. Mas no caso aqui do livro de Enoque, não, ele direciona, vamos dizer assim, tudo isso, tá? Para vamos dizer assim, um ambiente muito, vamos dizer assim, favorável, entre aspas, para a visão extraterrestre, local que eles habitam, né? Veja só, ó, o que eles dizem aqui, ó. E me levaram ao lugar de tempestades, numa montanha cuja a ponta do cume atingia o céu. Enoque não estava na terra. Ele estava em outro lugar, que era o céu. Mas existia uma montanha que atingia o céu. Interessante isso, né? Olha só, ele diz assim, eu vi os lugares iluminados e o trovão no mais afastado extremo, em suas profundezas, em um arco de fogo, flechas e suas aljavas e uma espada de fogo e todos os clarões dos relâmpagos. E eles me levaram à água da vida, como é chamada, e o fogo do oeste, que recebe cada pôr do sol. Essa é uma característica do céu que Enoque viu. Você percebeu que ele fala de coisas que existem aqui na terra. Fogo, água, montanha, tá? Então ele diz assim, eu fui até um rio de fogo, a qual o fogo flui com água e desemboca um grande mar, que é na direção oeste. E eu vi grandes rios e cheguei até a grande escuridão e fui ao lugar aonde toda a carne anda. De quem será que ele está falando? Será que ele está falando do céu ou do inferno? Essas características me levam muito a Apocalipse, né? Que diz que o fogo que não se apaga, né? A escuridão, né? As trevas que estão lá em Apocalipse também. Ele viu isso. Olha só o que ele disse mais que ele viu. Eu vi os grandes rios e cheguei à grande escuridão. A escuridão. Que pode ser as trevas. Aí diz assim, versículo 17. Eu vi as montanhas da escuridão, do inverno e o lugar para onde as águas de todas as profundezas fluem. Uma coisa que chama atenção, que ele fala que eu vi montanhas da escuridão. Montanha da escuridão. Se é escuro, como é que ele viu a montanha da escuridão? Interessante isso, né? Eu vi as embocaduras e todos os rios da terra, e as embocaduras das profundezas. Ele estava na terra ou estava no céu? São coisas que a gente precisa ver e olhar e ler e entender do que ele estava falando. Porque diz assim ainda, eu vi os depósitos de todos os ventos e vi como e com eles ele adornou toda a criação e eu vi as fundações da terra. Eu vi a pedra de esquina da terra e eu vi os 4 ventos que suportam a terra e o céu. Que coisa interessante, né, irmão? Veja a imaginação, se é que podemos dizer isso, né? A visão, então, que Enoque tem deste lugar. Será que é este lugar que tem extraterrestre? Olha só. E vi como os ventos estendem a altura dos céus e como se posicionam entre os céus e a terra. São os pilares do céu. Eu vi os ventos que giram o céu e motivam o disco do sol e todas as estrelas se purem.
Eu vi os ventos da terra apoiam os ventos, e vi caminhos dos anjos. E eu vi o fim da terra e o firmamento do céu acima. Ele diz que viu o fim da terra. Os ventos que seguram a terra. A gente percebe, e ele diz aqui que viu anjos. Anjos no céu. E a gente percebe, irmãos, que será, questionamento, será que é isso mesmo? Será que os anjos, ele viu os anjos da forma corpórea ou de forma abstrata? Porque a Bíblia diz que os anjos, eles não têm sexo, eles não têm, assim, eu acredito que a Bíblia fala isso, né? Que o anjo não tem sexo. Então, os anjos já foram criados, já estão aí. E a gente percebe que eles estão vivendo no lugar que Deus preparou para eles. E Enoque chega até lá. Então, veja bem, olha só, ele fala de um anjo chamado Uriel. Que disse assim, o espírito dos anjos que se promiscuíram com mulheres ficaram aqui. E eles assumindo muitas formas, fizeram os homens impuros e desviaram para que signifique demônios como deuses. Ficaram até o dia do grande julgamento, o qual serão julgados para que se ponham o fim neles. E suas esposas, tendo desviado os anjos dos céus, se tornarão pacíficas. E eu, Enoque, sozinho, tive a visão dos fins de todas as coisas, e nenhum homem viu o que eu vi, nenhum viu o que ele viu. Realmente é impossível, né, ver o que ele viu, porque o que ele percebi é que Enoque viu o inferno, aonde será colocado esses anjos, né? Esses anjos sentinelas que pecaram, aqueles que deixaram de obedecer a Deus. Olha só, e vi um abismo profundo na terra, com colunas de fogo celestial, e dentro elas vi ardente pilares dos céus, que tombavam com respeito à altura e à profundidade, eram imensuráveis. Além desse abismo, eu vi um lugar que não tinha nem céu por cima, nem fundação de terra debaixo dele. Não havia água nele, nem pássaro, mas era um lugar deserto. E eu vi uma coisa terrível, 7 estrelas, como grandes montanhas ardentes. E como um espírito me questionando, o anjo diz, este é o lugar do final dos céus e da terra. Esta é a prisão para as estrelas dos céus e as hostes dos céus. As estrelas que giram sobre o fogo são aquelas que transgrediram a ordenança do Senhor no começo da sua ascensão, porque não surgiram no seu tempo determinado. E ele ficou irado com elas e aprisionou até o tempo da consumação de suas culpas do ano do mistério. Então, Enoque, ele viu e percebeu que, irmão, o inferno é aquilo. Será? Será que é esse terreno que nós estamos pisando em relação à ufologia, ao invés de ser extraterrestre, ser demônios? Bem, aí é uma questão que amanhã nós vamos estar dando continuidade a esse lado, mas você percebeu que o inferno, nesse caso especificamente, é fogo. É um fogo que não se acaba, que consome tudo. Tá bom? Bem, nós vamos estar amanhã continuando falando sobre esse assunto. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, chama mais pessoas para a gente ler junto o livro de Enoque, tá certo? Eu conto com você. Não deixe de se inscrever no canal não, tá bom? Até amanhã, em nome de Jesus.